Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexões Avançadas. Nosso podcast tem o objetivo de trazer pessoas interessantes, pessoas que possam contribuir com a sua carreira, com a sua evolução. É uma parceria entre o Unisalesiano e o INEC, Instituto Nacional de Pós-Graduação. E nós hoje estamos aqui com, além de um grande profissional, um grande amigo nosso, o professor Pincerato, né? Uma pessoa que sempre ajudou muito aqui na pós, né? E inclusive nosso ex-aluno de pós-graduação. Veja só, o professor já estava encaminhado no doutorado e fazendo pós-graduação lato sensu. É verdade. E é um exemplo aí, né? Então, Obrigado. Estamos nesse começo de entrevista. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, né? Wagner, para mim, cara, é um prazer sempre estar aí podendo contribuir tanto com a instituição Unisalesiana Araçatuba, né, do que a gente faz parte, é professor aí da instituição, e também o INEC, né, que eu sou ex-aluno do INEC, então é muito legal isso aí, mas foi um prazer, cara, é um prazer estar aqui com você. Que bom, professor. Professor, a gente vai falar um pouco Sim. O nosso objetivo sempre é mostrar para o aluno, porque o nosso aluno ele está escutando um monte de coisa contrária do que a gente já vê acontecer, né? Sim. Não vale a pena estudar, né? Eles acham que fazer um curso de, 20 horas resolve mais do que fazer uma pós ou continuar estudando. Até na graduação a gente sente um pouco disso, né? As redes sociais têm muita gente boa falando boas coisas e algumas que confundem um pouco mais, né? E aí, eu gosto muito de perguntar, né? Porque como professor, coordenador de curso, né? Inclusive coordenador de uma das pós, eu gosto muito de conversar porque olha o impacto que a gente pode ter, né? Com isso. O que o senhor vê como grande vantagem? O senhor que é um estudioso, uma pessoa que está no doutorado, né? Quer dizer, uma pessoa que tem muito a falar sobre isso. Wagner, né? na verdade, assim, cara, para falar, quando eu comecei na instituição, em 2014, dando aula, tá? Eu não tinha concluído a minha primeira pós-graduação, tá? E aí, a partir da necessidade do dia a dia, eu falei, cara, falta reciclar. Eu corri para um lado da minha carreira profissional no sentido a execução de obras, então, só que aí eu estava esquecendo um pouco da área acadêmica. Então, por exemplo, adianta às vezes eu saber tocar uma obra, mas às vezes eu me esqueci de uma norma ou esqueci como se usa um laboratório, enfim, né? Aí eu comecei a procurar me reciclar. E toda vez que às vezes eu passava por alguma vaga que a gente via surgir, tal, a gente falava, poxa, eles estão pedindo pós-graduação, ou eles estão pedindo especialização em alguma coisa. Então, assim, o que eu comecei a ver? As áreas ao qual eu fazia parte, né, eu integrava, era peça, talvez, por exemplo, instalações elétricas prediais. É uma disciplina que eu ministro nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura do Unisalesiano. Por conta de ter experiência na área. Só que eu falei, poxa, por que não me especializar e ter mais um diferencial nesta área, tá? Aí eu comecei a fazer esses diferenciais. Tanto especializações na área da educação, na área dentro da engenharia, na área de gestão, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho pós-graduação em gestão de projetos, eu tenho pós-graduação em coordenação pedagógica, eu tenho pós-graduação em ensino superior, eu tenho pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, que eu fiz com o INEC, aqui na instituição. Aí, uns falam para mim, mas você fez na instituição porque era mais fácil para você? Eu falei, não, é porque os professores são excelentes, eu tenho um conteúdo interessante, eu tenho, posso citar, por exemplo, professores, o professor Rubens, dá uma aula de conforto ambiental e ergonomia fantástica. O professor, o próprio ex-aluno nosso, o Menck, aquela parte de primeiros socorros, né?
Tem o professor Matheus, que dá a parte, por exemplo, de inspeções, a parte, né? Então, todo o conteúdo é interessante. E aí a gente tem visto que o aluno, ele está criando, talvez, Wagner, uma zona de conforto no tocante a... a pandemia deixou-nos, né, talvez um pouco acomodados. E aí, o que eu costumo dizer para o meu aluno? Focar em determinada área, especializar, tá? Buscando cursos de graduação como os nossos, para ter um diferencial. Por quê? Nós estamos vendo que a gente fala que nós estamos talvez numa fase cíclica de... Hoje, o que está em alta? Maioria dos cursos da área da saúde, por conta da pós-pandemia. Então, se você fizer um comparativo hoje no Unisalesiano, exemplo, enquanto eu tenho 55 alunos no primeiro semestre do curso de arquitetura, tenho 35 alunos no primeiro semestre do curso de engenharia civil, eu tenho 110 alunos no primeiro semestre de psicologia. Ou tenho 110 alunos no primeiro semestre no curso de educação física. E assim são nos demais cursos da área da saúde. Vai chegar uma hora que vai haver uma falta de profissional para as outras áreas de graduação. Então, qual que vai ser o diferencial do aluno? Aquele que saiu da graduação e foi fazer uma pós, se especializou. Porque essa colocação sua, às vezes, um curso de 20 horas. Gente, às vezes, um curso de 20 horas, ele é bom para você como extensão, você completar algo que você já fez ou atualizar um módulo dentro da pós-graduação que você já fez. Por exemplo, instalações elétricas, né? Como eu estava falando, a NBR 5410. Então, eu fiz uma pós em instalações elétricas prediais. Sou apto a. Mas aí, a norma teve uma atualização. Poxa, a norma teve uma atualização, então aí surgiu um curso de extensão de 20, 30, 40 horas, no máximo 60, porque aí já perde o foco, sobre aquela atualização da norma. Então aí sim vale a pena você investir num curso de extensão de poucas horas. Porque senão, a hora que você vai, por exemplo, para um processo seletivo, você fez especialização em instalações elétricas prediais? Não tenho. Mas eu tenho um curso de extensão na atualização da norma. Então, você começa a ver que você às vezes está investindo no lugar errado. E eu falo para meus alunos, gente, assim, procurem, ao invés de abrir o leque, focar numa área que você se sinta melhor, entendeu? Que eu acho que é o que vai faltar para o futuro. Eu concordo com você. A gente está vendo muita gente assim, dando muitas soluções simples. Eu também concordo que Sim. O curso de 20 horas... não é para fazer o curso de 20 horas, não é isso. É que ele não vai ser o curso que vai realmente solucionar a tua vida, né? E às vezes, Wagner, só te fazendo um adendo que você está falando, às vezes um curso de 20 horas, a hora que você vai precificá-lo para o mercado, eu vou fazer um curso de 20 horas. Aí você vai, por exemplo, não é porque é um curso de 20 horas que ele é de graça, ou que ele não tem custo, ou que ele não tem toda uma plataforma por detrás envolvida, um profissional, tal. Ele vai ter um custo. Pode ser que ele não tenha um custo como de uma especialização, mas ele tem um custo para gerar aquele conteúdo que você vai aprender. E tem um profissional apto para isso. Então, assim, também tem que se dar valor nisso, né, cara? Sim. Não, quanto a isso, quando eu falei, talvez até para ficar um pouco mais claro, é assim, não que não seja para fazer, é que eles estão vendendo isso como uma solução. E não é. Não é um complemento, né? A gente faz eu tenho um monte de cursos que a gente adquire, e inclusive cursos com menos carga horária que uma pós-graduação, e às vezes até mais caros, porque são muito específicos, muito focados num determinado item, que vão solucionar alguns problemas. Isso também é importante. As nossas pós, quando a gente cria, e a gente teve a oportunidade de criar algumas juntos, né? Trocar ideia. Então, assim, a gente sempre tem, assim, busca pessoas bastante sérias, bastante comprometidas, né? O professor Rubens, que você citou, que é o coordenador de engenharia de segurança,
muito bom, é um curso extremamente amarrado, né? É um curso de alta procura Sim, dentro do INEC, né? sim. Eu que fiz, né? Eu percebi isso. Nós tínhamos aulas aí de sexta e sábado com 70, 80 alunos dentro de uma sala de aula, entendeu? Então, assim, a gente vê o padrão de qualidade. Sim. E é um curso que, assim, poxa, tem uma história por detrás disso, Sim, né? sim. Porque, gente, não adianta só eu procurar um curso de especialização e às vezes buscar o preço. Você tem que buscar se ele vai te entregar, se tem turma formada, se tem quanto tempo ele já está aí. Então, assim, são outras características que as pessoas às vezes não visualizam, entendeu? Uma coisa também que é importante a gente frisar, o INEC e o Salesiano têm uma parceria muito antiga, Sim. bem antiga. E uma coisa é assim, a marca do Unisalesiano, ela nos permite, me dá muita segurança de falar, nos permite trabalhar de uma forma correta, de uma forma séria. Sim. Porque a gente vê alguns lugares aí, por exemplo, o nosso curso, ele é um curso que ele dá uma outra engenharia, a engenharia de segurança do trabalho dá outra engenharia para a pessoa, né? Dá. Ele vai ter outra habilitação Sim, dentro da engenharia, ele vai poder fazer laudo, ele vai poder fazer uma série de coisas, né? É um curso sério, é uma coisa... algo bastante sério, é uma coisa assim, que eu costumo dizer que aquele que sabe usar da ferramenta, entendeu? Poxa, gente, assim, de verdade, só não tem trabalho quem não quer, cara. Só não tem trabalho quem não quer. E é o mercado. São situações que estão em alta, crescendo, tendenciando a uma maior necessidade. Sim. Inclusive, por exemplo, se a gente citar Birigui próximo aqui, né? Muitas empresas de calçado, enfim. Alguns ramos dentro do comércio como um todo, enfim, vão precisar ter o engenheiro de segurança. Sim. Às vezes nem ter, né, professor? Até como consultor, Sim, como assessor. sim. Porque é uma coisa que eu vou plagiar um curso antigo que nós temos, que é o de enfermagem do trabalho, né? E nós tínhamos um professor muito bom também, e uma das coisas que a gente sempre discutia, no sentido de... Ele falava, pô, o pessoal não reconhece a importância e tal. Eu falei, poxa, quando você começa a pôr em dados o benefício que se traz esse tipo de curso, que se você pensar uma ação trabalhista que ele evite por um acidente, já é alguns... A mesma coisa se você usar um EPI. Sim, usar EPI. Então, assim, que vai bem além, né? Vai. Hoje, por exemplo, com a fusão, e isso está acontecendo na maioria das empresas, uma certa fusão entre a segurança do trabalho e o meio ambiente, né? Isso a gente por exemplo, falando em ISO 9000, 14000, enfim, né? Que é uma NR18. Então, puxando um gancho do que você está falando, assim, às vezes a empresa, tá, visualiza engenharia de segurança, ou um engenheiro de segurança, ou um técnico de segurança do trabalho, como aquele que só vai pegar no pé do colaborador para usar o EPI. Cara, e não é isso. Não, é bem além. É muito mais além. Sim. Entendeu? Eu realmente, assim, quando fiz a pós, né, eu me surpreendi com muita coisa. Não, essa pós tem um monte... Entendeu? Eu me surpreendi com muita coisa. Que eu não imaginava. Ela é uma pós... essa pós, nós temos muitas disciplinas. Sim. E cada disciplina trabalha com uma organização. E ela é toda direcionada para que a pessoa seja. E uma coisa que eu acho assim, aí uma coisa um pouco fora de quando eu estudei, alguns estudos que eu fiz, que é o seguinte: as pessoas, quando você trata de segurança do trabalho, quando você trata de meio ambiente, que é uma coisa que eu acho que hoje não consegue mais decidir, assim, separar totalmente. Sim. Você pode ver grandes empresas já juntando os departamentos. A gente começa a ver o seguinte: quando a pessoa começa a se preocupar, basicamente, com a qualidade do trabalhador, a qualidade de vida do trabalhador e o resíduo que ele está gerando, que basicamente
meio ambiente, a gente se preocupar com resíduo, né? Seja ele qual for, a gente começa a ver empresas dando saltos de qualidade absurdos. Visto a Alemanha, os saltos de qualidade que eles deram nos produtos quando começaram a se preocupar com o meio ambiente. A cana, o salto que a gente tem, a cana, os pessoal não acreditam que a cana, o que é produzido, como que se produz de cana resíduo aqui. também, né? Já se solucionou praticamente uma boa parte, se não quase todos, né? Então a gente começa a observar que é uma tendência isso, e é como vamos dizer, toda vez que tem essas mudanças, precisam de novos profissionais. Sem dúvida. Profissionais. Uma coisa que eu gostaria também de pegar um gancho. Sim, professor, fica à vontade. Você falou da questão de que não falta trabalho, né? Que quem quer trabalhar tal. É o seguinte, a oportunidade está tão grande que às vezes esse aluno um pouco mais inexperiente, ele acaba não enxergando, porque é muito grandes as oportunidades. E uma coisa que eu acho que é legal na pós-graduação, que é lógico que a gente tem algumas pessoas que conseguem ver isso com mais facilidade e outras não. Mas é uma coisa bacana, porque os professores, eles param de tratar o aluno, não é que param, eles começam a ver o aluno como parceiros. Na verdade, eu acho assim, é uma coisa que eu costumo falar, eu entendi a sua colocação, assim, eu costumo virar para meus alunos do último ano, por exemplo, 9º termo e 10º termo, aonde eu falo para eles, cara, vocês não são mais estudantes de engenharia, daqui um pouquinho vocês são engenheiro, então a gente tem que parar de trabalhar e visualizar o negócio como criancinha e ver como gente grande. Então, por exemplo, tem às vezes uma atividade que eu proponho para o aluno no tocante assim, não ficar preocupado se o resultado final, a continha vai bater. Cara, eu não quero saber o resultado final da conta. Eu quero saber se ele, ao longo do desenvolvimento da conta, ele sabe usar as fórmulas. Porque aí sim você está extraindo conhecimento dele. Sim. Então, assim, aonde eu quero chegar? Que os professores, na pós-graduação, a pós-graduação, alguns acham que talvez seja uma falta de maturidade, ou porque às vezes acha que está pagando, tem que, tipo assim, pagar, passou. Não é assim, cara. Eles estão te dando casos reais do dia a dia, da vida profissional que eles já passaram, para que você vivencie e saiba resolver. Então, assim, após, para mim, em grande parte das disciplinas, foi assim, eu precisei trabalhar para concluir a pós. Sim. Então, assim, trabalhar no sentido que, cara, eu tive que aprender coisas, eu tive que resolver problemas, eu tive que buscar soluções, eu tive que vivenciar casos reais para poder chegar no resultado final. Então, eu acho que isso é interessante até da própria metodologia que vocês usam aqui no INEC, entendeu? Que é importante. Sim. Nós temos um hábito de conversar com os professores e dizer assim, professor, a aula sempre... Nós estamos trabalhando com profissionais. Sim. Então, eles já passaram pela faculdade. Então, a gente tem que trabalhar daqui para frente. E, basicamente, é uma pequena revisão e depois a gente vai para estudo de caso, aplicações, né? Que é uma das coisas. Lógico que tem alguma outra coisa que é mais específica, que tem uma ferramenta mais assim. É normal. Mas é uma coisa que a gente sempre se preocupa muito com isso, né? Professor, a gente... já falamos do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, que realmente, como você disse, e a gente tem um outro curso também que eu acho que é um curso que está em alta, que a pessoa que fizer vai ter um aprendizado muito grande e muita oportunidade. Cara, eu não tenho dúvida, de qualidade, porque eu tenho dúvida. O que a gente vê de dono de construtora, alguns que a gente conhece, né? O senhor conhece um pouquinho mais do que eu. Dono de construtor, bom, sabe muito, faz uma reforma na tua casa,
todo mundo fala, pô, mas isso não ficou daquele jeito, a qualidade disso aqui não tá. Tem aquelas questões hoje das casas feitas pro governo, na Caixa Econômica, que tem que ter garantia e tudo mais. Então hoje acho que qualidade na construção é um tema importantíssimo. Não sei se eu estou... Na verdade, assim, esse curso de pós-graduações que nós idealizamos juntos, né? Porque assim, nós aqui no Unisalesiano de Araçatuba, fora os cursos de graduação, né? Aquele que estiver nos ouvindo aí e ainda não estiver fazendo parte desse ambiente nosso acadêmico, acesse unisalesiano.com.br. Vocês vão ver que lá nós temos curso de arquitetura, as engenharias, as áreas sociais, as áreas da saúde, né? E dentro disso nós temos o INEC, que é o Instituto Nacional de Pós-Graduação, que veio... Você acessa pelo próprio site do Salesiano. Eu acesso pelo próprio site do Salesiano, né? Inclusive, eu tenho o meu RA acadêmico ainda, eu acesso o portal do AVA, tudo da pós-graduação eu acesso pelo site do Unisalesiano, né? Então, aonde eu quero chegar? Que assim, você vê um curso desse no sentido de, por exemplo, não é só uma reforma, não é só uma construção, não é só uma ampliação. Ou, por exemplo, eu vou talvez pintar minha casa, tá? E a gestão que a gente fala de qualidade dentro da construção civil, ela está atrelada ao quê? A um material de boa qualidade, ou um material que não precisa ser de tão boa qualidade, mas sim tem que ser o ideal para aquele determinado local. Porque não adianta, por exemplo, eu colocar um piso de madeira dentro de um box de banheiro. Vai empenar, vai molhar, vai estragar, enfim. Então, assim, qualidade no sentido de uma contratação, de você selecionar a mão de obra, de você fazer um acompanhamento da obra, de você, por exemplo, comprar um determinado material com uma certa antecedência, para você realmente planejar, para você gerenciar. Porque a gente vê, assim, qualidade... A gente busca a partir da experiência, a partir de casos, a partir de coisas que você vai fazendo, e quanto mais você faz, melhor vai ficar. Então, a partir dessa gestão que a gente atrela a qualidade aos próprios sistemas, a gente vai ter algo, né, para entregar para o cliente um produto final melhor. Sim. Eu acho que hoje a questão de planejamento, né? Uma das primeiras disciplinas nossas é custos, né, e orçamento. Sim. Eu acho que, assim, todo mundo que já tentou reformar a casa sem ninguém ajudando, descobre que, assim, né, todo mundo fala, eu vou fazer uma reforma e vou gastar 10 e acabar gastando 30, 40, às vezes até mais. Até mais. E quando você tem um planejamento, ajuda muito. Muito, né? muito. E é uma coisa que, quando a gente fala de gestão, é uma coisa muito... na maioria das áreas que não são gestão, às vezes vocês... Precisa de gestão. E é uma coisa importante. Engraçada, né? E assim, esse curso eu acho que ficou muito legal, porque ele também envolve gestão de projetos, parte orçamentária. Se a gente falar, por exemplo, dos módulos, técnica, módulo 1, gestão, módulo 2, segurança e meio ambiente, são coisas que estão atreladas. Sim. Módulo 3, execução e qualidade de obra. Né? Aqui dentro, por exemplo, desse módulo, a gente vai falar da parte de fundação, concreto, metálicas, estações prediais, parte de impermeabilização, que todo mundo acha que não é importante. Gente, é muito importante. Qualquer um que teve qualquer infiltração na vida um dia vai saber que o Wagner, eu faço perícia judicial também, né? Então, eu tenho recebido umas indicações. A maioria das últimas, de 5 últimas que eu peguei, 2 delas são problemas de impermeabilização. Sim. Problemas de impermeabilização que não foi feito e gerou patologia. Agora, cara, não tem o que fazer. Como que eu vou tirar a casa para impermeabilizar? Tem jeito, né? Tem que tratar de outra forma. Então, é um problema. Né? A parte... Da própria durabilidade, né? Quando a gente fala da norma de desempenho, a NBR 15575, da desempenho da edificação, aí uma falta ou uma má prática da construção civil, do processo executivo, vai gerar uma patologia, uma doença, um problema,
né? Então, assim, a gente vê que o módulo, os módulos desta pós-graduação em específico foram pensadas, tipo assim, como a de engenharia de segurança, né? No tocante, na situação de preparar o profissional para o mercado aqui externo. Sim. Porque não adianta eu fazer uma história de carochinha, cara, que não vai fechar. Essa é o grande, acho que é o grande diferencial. Sim, Que não tenho dúvida. A gente sempre está preocupado demais como que vai ser usado isso pelo aluno. Como que o aluno vai estar no mercado com isso, né? Nós temos alunos que você já citou, né? Vários alunos, inclusive você mesmo, um dos nossos. Sim. O que acontece? Quando a gente prepara os cursos, gerencia o curso, sempre voltados a que no dia a dia você use isso, certo? E aí eu acho que esse curso talvez seja um dos cursos, para quem trabalha na área com obras, vai ser um dos cursos mais úteis nesse sentido, porque, primeiro, vamos lá, quando a gente sai da faculdade, uma das coisas que, com raríssimas exceções, nós, em engenharia, inclusive, você não deixa de ser tem que ser obrigatoriamente um gestor. Sim, tem que ser. Sim. Não gestor de recursos e tudo mais. Então, ele ajuda isso. A área de projetos, e eu não estou falando de projetos simplesmente de desenhar o projeto. O projeto como a execução, uma né? forma, né? Como desenho de execução, é uma coisa que também está prevista no curso, que eu acho que vai dar uma vantagem competitiva bastante grande para quem tiver com isso, né? E fora que eu acho que assim muita gente não está... tem muita gente que sai da faculdade e esquece que fez faculdade. Porque ele tem que usar o curso dele, ele tem que estar atrás. Né? Não sei se eu estou... Não, eu acho que você está certo. Assim, que nem, por exemplo, eu né, fiz o curso de pós-graduação. Para mim, o de engenharia de segurança do trabalho era uma coisa que, por exemplo, eu já estou há 22 anos de formado, que eu poderia, né, não vou mentir para você, eu poderia ter feito no meu último ano de faculdade. Sim. Porque na faculdade que eu cursei, o curso de engenharia civil, tinha o curso de engenharia de segurança do trabalho. Então eu poderia estar no meu último ano de faculdade, acabando a faculdade e à noite fazendo uma pós-graduação. Ou aos sábados e tal. Mas talvez eu não tinha maturidade para tal. Né? Tem isso também. Tem essa. Então, assim, eu às vezes falo pro meu aluno assim, gente, muita coisa que eu fiz de errado, eu tento passar para você de uma forma para que você não faça como eu. Porque se eu às vezes tivesse tido alguém na época que tivesse me dado um cutucão, talvez eu não, né? Poderia já ser engenheiro de segurança há 20 anos. Entendeu? Então, assim, aí tive outras oportunidades, poucas, mas a real oportunidade que eu tive realmente de fazer um curso que eu tenho vontade há mais de 20 anos foi agora, no Salesiano. Entendeu? Por quê? Por exemplo, ter um curso bom, ter um curso renomado, professores que atuam tanto na área acadêmica quanto na área profissional. Então, me trouxeram casos reais, né? Próximo também, poxa, gente, nós estamos falando em Araçatuba. Né? Hoje nós estamos Unisalesiano em Araçatuba, nós estamos falando numa macro-região de 43 municípios. Então, assim, você vai ter uma pós como essa, talvez a 100, 150 quilômetros ou mais. Sim. Então, assim, a gente tem que também aproveitar a oportunidade que a gente tem dentro da nossa cidade. Entendeu? Uma coisa também, professor, que é interessante, uma coisa que as pessoas não se tocam muito, acho, pouca gente vê. Como a gente viaja muito, sim, e a gente vai muito para um lado e para o outro, a marca Unisalesiana é muito forte. Quando você coloca... Porque, assim, existe uma tradição, né? E acho que um podcast, um dos nossos padres que talvez trazemos aqui para falar sobre Dom Bosco, que acho que é um santo que deveria
não só pela questão religiosa, mas pelo exemplo de vida que Sim. ele teve, mas ele deixou uma obra que as pessoas que são envolvidas nelas sempre são sérias. Saiu um aluno, eu escutei isso esses dias, encontrei uma pessoa falando de estagiários, ele falou, o do Salesiano é diferente. O do Salesiano é diferente. Entendeu? Eu sou suspeito para falar. Então, quer dizer, é uma coisa assim importante. Então, por exemplo, isso foi construído. Então, a gente não tem. A gente tem no Brasil inteiro. Então, toda vez que você chega com um certificado do Unisalesiano, um diploma do Unisalesiano, as pessoas já sabem mais ou menos o que vão esperar dessa pessoa que chegou lá. Pelo menos assim, em termos de comprometimento, em termos de seriedade, né? Na verdade, hoje o Unisalesiano, se a gente falar em termos mundo, vamos dizer assim, são mais de 130 instituições. O mundo inteiro, né? Então, assim, não é para qualquer um. Nós chegamos nós não somos o melhor centro universitário à toa. À toa, não tenha dúvida. Não foi, né? Sim. Então, é uma coisa bem bacana. Acho que é muito bom, né? O nosso papo, o nosso bate-papo. Sim. Pessoal, quem quiser saber um pouco sobre nossos cursos, o Salesiano agora vai abrir vestibular no meio do ano. As nossas pós elas têm um cronograma, dependendo da pós e tal, que a gente acaba divulgando, né? Mas também podem tomar informações e tal. Estamos com o site, que as pessoas podem entrar diretamente no site do Salesiano, né? Ou no INEC pós-graduacão.com.br. Isso daí sempre vai engasgar, né? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito, é normal. Mas assim, Wagner, é legal a gente pontuar não só a instituição como um todo e a pós-graduação, mas assim, deixar claro que antes, eu vou contar para vocês uma pequena história de quando eu entrei na faculdade há 20 e tantos anos atrás, tá? Quando eu entrei na faculdade, aquele aluno que tinha, por exemplo, o terceiro colegial, né? Ou que tinha acabado, na minha época era o terceiro colegial, né? Hoje é ensino fundamental, 9º ano e tal. Poxa, ele já era visto com uma certa diferença. Aí a hora que você falava que você estava cursando uma faculdade, nossa, ele está fazendo faculdade. A hora que você falava que você já era formado, então isso ao longo do tempo foi passando. A hora que você falava, eu já sou formado e faço uma pós-graduação, o povo já te olhava, ou eu sou pós-graduado, ou depois mestrado, enfim. A gente tem visto que isso vai voltar com uma tão força, onde aquele que tiver um diferencial vai sair à frente dos demais. Porque assim, hoje, vou dar um exemplo, no curso de arquitetura, tá? Então, por exemplo, no curso de arquitetura, hoje o aluno que não sabe um AutoCAD, um Revit, um SketchUp, um programa computacional que ajuda como ferramenta para fazer um projeto, já não é... Os que já sabem é normal. Já é normal. Então, aquele que tiver algo mais, vai ser mais ainda. Então, a gente tem que pontuar que vai ser um diferencial para o futuro. Sim. Acho que hoje, professor, nós temos, assim, é uma coisa até... Eu escutei esses dias um médico em um podcast, Sim. inclusive, falar o seguinte: o ser de 70 anos que você será, ele tem que ser produzido quando você tem 30. Lógico. Certo? Porque Lógico. senão, né? E você com 50, 60, 70, você vai ser o resultado do que você foi. Sim, não tenha dúvida. E uma coisa que as pessoas às vezes não... Até por... A gente tenta orientar ao máximo. Mas o que acontece? Você falou uma palavra, o pessoal entra em zona de conforto. Total. E aí o que acontece? Você sair da zona de conforto, algo vai acontecer. Certo? Sempre acontece. Além de, às vezes, não sair como você gostaria que saísse, que é uma coisa que a gente tem visto com o jovem hoje, a questão da frustração, né? Não saiu como ele queria, ele fica desesperado, entendeu? Se tranca no quarto. Gente, não é assim. A frustração, a queda só nos faz crescer, né? Mas assim, eu também consigo ver isso
hoje, talvez, ou há algum tempo atrás, por conta de uma maturidade que eu adquiri. Sim. Ao longo de estudos, que nem, por exemplo, você falou de mestrado, doutorado. Gente, por exemplo, eu nunca li tanto na minha vida se não foi quando eu fiz minhas pós-graduações, meu mestrado, agora no doutorado. Eu precisei... Gente, eu nunca tinha lido tanto. Porque às vezes você pega, por exemplo, um artigo, né, um artigo científico de um determinado assunto, e leva para o seu aluno na sala de aula para ele ler, ele não quer ler. Ele lê mais ou menos por cima para te... E não é assim. A gente tenta trazer para esse aluno que, por exemplo, a hora que ele estiver fazendo uma pesquisa, ou que ele precisar entregar um trabalho de graduação final, né, um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo na especialização, ou mesmo no mestrado, que seja, enfim, ele vai ter que ter embasamento bibliográfico. Até para trabalhos profissionais a gente tem que ter, porque é uma coisa assim, tem até alguns vídeos que viralizam, né? Viralizaram na internet, falando um pouco sobre isso, né? O que acontece? Eu acho que o aluno, hoje, nós estamos num mundo muito imediatista. Total. E as pessoas estão sabendo pouco sem profundidade, nenhuma. E quando a gente vai falar dos profissionais que vão se destacar, eles têm que ter uma certa profundidade, eles têm que ter uma certa... um pensamento crítico. Tem que ter conteúdo. E o pensamento crítico não é só falar assim, eu acho isso é ruim ou não. O pensamento crítico, olha... Tem embasamento. Você tem que ter um embasamento, porque... E quanto mais você tiver isso, mais caro vai ser a sua mão de obra. Uhum. Porque o que acontece? Ninguém mais quer o achismo, ninguém mais pode ter o achismo. Não dá. E é por isso que eu acho que o senhor estava falando dessa questão. Eu trabalho com pós-graduação faz aqui no Salesiano, 22 anos. Fora, já trabalhava há alguns anos, então eu estou há 23 anos, mais ou menos isso. Talvez um ano a menos, um ano a mais. E eu percebo, e a gente já teve assim, passou por nós, pessoas que hoje são diretores de empresas, professores que hoje têm o seu próprio negócio, profissionais que estão muito bem sucedidos. O que a gente percebe é que a maioria deles tem uma dedicação sempre tem uma dedicação um pouco diferente. E essa ideia, porque assim, você fazer um curso ruim, você fazer um curso desleixado e fazer um curso bem feito, o trabalho é praticamente o mesmo. Com certeza. Então assim, você pegar um artigo científico, que é uma coisa que todo profissional deveria pegar pelo menos um por semana, né? E ler, mas por que eu falo um por semana? É que as pessoas pensam em ler artigo científico igual ler romance, né? Pega e vai ler. Não, você vai ler aquele treco. Não, a maioria das vezes você começa lendo aquilo e você não entende do que aquilo está falando. Tem que voltar a ler Você tem que voltar a ler. Aí você às vezes tem palavra que você não sabe. Vai ter que buscar em outros artigos, porque às vezes o cara cita um negócio que é a base deles, tem que buscar. Sim. Então é diferente de ler, não é um romance, né? Eu falo, livro técnico a gente não lê igual romance, lê o prefácio, vê quem... Não. Você tem que ler, você tem que ir lá buscar o que você quer. E eu acho muito interessante que a gente discutir, inclusive o nosso grande proposta desse podcast é isso. A gente discutir isso. Porque, como você mesmo disse, como que eu gostaria de saber algumas coisas que nós discutimos aqui quando eu tinha 20 anos? Wagner, se eu soubesse algumas coisas quando eu tinha 20 anos, cara, que eu sei hoje, rapaz, seria outra coisa. É outra coisa, cara. Sim. E é o que eu falo para meus alunos, gente, mudou as coisas. Sim. Entendeu? Mudou tende-se, né? A uma evolução, a um aprendizado, a uma busca do conhecimento, porque assim, eu brinco, né? Que nem hoje, hoje eu, sei lá, eu faço um curso de graduação e o Wagner faz trabalho comigo. Cara, a hora que acabar a faculdade, o Wagner vai ser meu concorrente.
Então, assim, é que nem, por exemplo, aquela coisa de quando você dá um trabalho pro aluno, né? Você dá um trabalho pro aluno, aí ele pega, divide as partes, cada um vai fazer uma parte. Aí você pergunta para ele, o que você fez aqui? O que é isso aqui? Ele fala, professor, isso aqui qual foi a parte do fulano? Então é assim, aonde eu quero chegar? Que na vida real, aqui fora no mercado de trabalho, você não vai falar assim, poxa vida, o fulano de tal, isso aqui eu não aprendi, na faculdade, quem fez essa parte do trabalho foi o Wagner. Você vai falar isso numa entrevista? Você vai falar isso numa obra? Você vai falar isso numa construtora? Você vai falar isso no seu trabalho? Que aquilo, não, rapaz, você tem que saber. Eu costumo dizer que o melhor lugar para você errar é na sala de aula. Sim, não tenha dúvida. Então, eu acho assim que a gente vê muito isso nos TCCs, né? O pessoal acaba de fazer o TCC, faço uma parte aqui, outro faz ali, mas a obrigação de todo mundo saber tudo o que está sendo falado. Porque o que acontece... Ou pelo menos ter uma noção de, né, Wagner? Sim, porque o que acontece é, como eu sempre digo, hoje, quem forma, principalmente na área de engenharia, quem forma em faculdade de um modo geral, Sim, vai ser um gestor. Vai ser. E raríssimas vezes vai falar que não. Porque toda vez... É que tem cursos, Wagner, que tipo assim, na minha concepção, tá? Te direcionam mais para a parte técnica, até de gestão. Tá. Outros menos, mas de um jeito ou de outro... Você tem que ser um gestor. Você acaba sendo. Aí o que acontece? A pessoa vai... Mas vamos usar que nem seja um gestor, mas vai trabalhar como equipe. Sim. E aí você tem que saber cobrar, você tem que saber o que está acontecendo, tudo isso tem que ser, você tem que estar por dentro. E aí as pessoas têm que treinar isso, sabe? Fazer parcerias boas, tem que treinar isso na faculdade. Existe um conceito na administração que eu acho muito legal, que é o conceito de equipe e o conceito de time, né? E assim, basicamente é assim, a equipe são pessoas que se dão bem e gostam de trabalhar junto. Time, cara, não tá nem aí. Eu posso não gostar da pessoa, eu pode até ter amizade ou não, mas assim, pessoalmente eu não acho o cara legal, mas ele é muito bom no que faz. Um exemplo desse que você tá falando foi de time e equipe. Foi do Lakers, do Los Angeles Lakers, se não me falhe, na década de 80, nos anos de 83, 84, talvez depois eu possa pesquisar isso, quando o capitão do Lakers era o Kareem Abdul-Jabbar. E tinha sido recém-contratado pelo Los Angeles Lakers o Magic Johnson, que ninguém conhecia, mas era um calouro vindo da faculdade com muito ímpeto, muito talento, só que o Kareem Abdul-Jabbar tinha esse pedestal de... Então foi uma barreira que foi quebrada, entendeu? Então assim, precisou-se... Depois eles viraram uma equipe, mas chegou um ponto que eles eram apenas um time. Sim. Eles se toleravam para estar em quadra juntos e alcançar um objetivo final, que era um campeonato. Então isso aí acontece demais. Sim. Até porque você não vai trabalhar só com pessoas que você gosta. Lógico que não. Isso aí é ilusão, entendeu? Ilusão, também acho. Professor, foi um bate-papo muito bacana. Imagina, agradeço a sua gentileza de nos ceder esse tempo Wagner. todo. Quando você precisar, cara, pode chamar aí. A gente tá sempre aí à disposição, tá? E é o que eu falo pro pessoal, né? Às vezes eu brinco, né? Gente, entrem, acessem, venham nos conhecer. Acessem unisalesiano.com.br, procurem os cursos de graduação. Dentro do site do Unisalesiano está o site do INEC. Acessem, procurem, venham até nós, venham bater um papo com o Wagner, querem conversar com a gente, tirar uma dúvida, venham, porque assim, só assim que vocês vão... Porque é duro a gente que está aqui tentar mostrar para vocês algo que vocês precisam vir aqui para conhecer. Se vir, é outra coisa. É outra coisa. Sim, não tenha dúvida, entendeu? Então, outra coisa. Procurem, eu falo sempre pro pessoal, vai lá, acessa, vê, entendeu? Para vocês entenderem o que é e o que nós temos, tanto de mão de obra qualificada. Qualificada, mão de obra assim, ou de equipamento
humano, né? E equipamento técnico é diferente. A estrutura eu acho que não tem na região. Não tem, é diferente. Não temos. Realmente, nossa estrutura é incomparável. Mas eu agradeço, Wagner. Sempre que você precisar, eu me coloco à disposição aí. Pode ficar tranquilo que a gente tá junto aí para buscar sempre o melhor para nós todos. Pessoal, todo mundo que ficou aqui até agora, muito obrigado. É sempre muito bom estar falando com pessoas do porte do professor Juliano. Imagina, vai. Né? Nosso professor Pincerato, né? Que tem alguns sobrenomes que pegam, o dele, no Acabou caso... pegando. Pegou, né? E é muito bacana. Como o professor mesmo diz, acessem nosso site. Muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado nossa conversa. Tá? E vejo vocês no próximo podcast. Bem, valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau.